No contexto das criptomoedas, especialmente do Bitcoin, você sabe o que é mineração? Um termo que vem sendo utilizado desde aproximadamente 2008 com o aparecimento do Bitcoin? Você sabe o que é? Em que consiste? Veja, a mineração é a forma pela qual novas unidades de Bitcoin, a moeda virtual mais famosa do planeta, é criada. É uma analogia com a mineração de ouro, onde, claro, quando você minera, você obtém mais ouro. Mas afinal, em que consiste minerar Bitcoin? E de onde vem essa analogia com a mineração de ouro? Fica nesse vídeo e eu vou te explicar de uma maneira muito simples. Bem, a analogia com o ouro vem de duas situações. Primeiro, a dificuldade. Vejam, é difícil encontrar ouro e também é muito difícil encontrar novas unidades de Bitcoin. E tem de ser assim. Se fosse fácil encontrar ouro ou Bitcoin, eles certamente não teriam tanto valor. E por falar em valores, para vocês terem uma ideia, hoje, na data em que eu estou gravando esse vídeo, 1 quilograma de ouro está custando cerca de 73 mil dólares, enquanto que um Bitcoin está cotado em 45 mil dólares. É muito dinheiro, não é mesmo? Mas, voltando, eu disse que a analogia entre a mineração de ouro e de Bitcoin vem de duas situações. A primeira, como nós vimos, é a dificuldade e a segunda é a quantidade limitada. Ora, nós não sabemos quanto ouro existe na natureza, mas nós sabemos que a quantidade é finita. E o mesmo acontece com o Bitcoin. A quantidade de Bitcoin na, vamos dizer assim, cybernatureza também é limitada. Mas, diferente do ouro, no caso de Bitcoin, nós sabemos que a quantidade existente, ainda que não tenha sido totalmente minerada, é de cerca de 21 milhões de Bitcoins. Mas vamos lá. O que exatamente se faz para minerar Bitcoin? Ora, o Bitcoin, e isso vocês todos sabem, é uma moeda computacional e só existe no mundo digital. Então, para minerar Bitcoin, é preciso efetuar operações computacionais e esse processo como um todo consiste em realizar cálculos matemáticos extremamente trabalhosos. Vejam, eu disse trabalhosos e não complicados. Vocês vão entender agora. Que cálculos são esses? Observem, a mineração de Bitcoin acontece no momento da validação do registro de uma transação. E transação é simplesmente a transferência de Bitcoin de uma pessoa para outra. Quando alguém compra alguma coisa e paga em Bitcoin, por exemplo. Então, no momento em que uma transação acontece, os mineradores entram em ação, todos eles. É uma espécie de corrida e quem conseguir validar e registrar essa transação primeiro, receberá em troca uma pequena fração de Bitcoin. É como se tivesse encontrado ouro. Mas que cálculos trabalhosos são esses? Vamos lá. Para minerar, você precisa executar um algoritmo computacional chamado SHA-256. Não se importe em entender isso, é cálculo, encare como uma função matemática. Você vai aplicar o SHA-256 num conteúdo composto por três partes. Primeiro, o conteúdo da transação anterior, que já foi registrada. Depois, o conteúdo da transação atual que você está tentando registrar. E terceiro, um número que você precisa determinar por meio de tentativa e erro. Calma, eu vou explicar. Esse número é chamado de nonce. Mas como assim por meio de tentativa e erro? Ora, quando você executar o SH-256, você vai obter um número de 32 caracteres, mas vencerá a corrida e, consequentemente, ganhará uma pequena fração de novos Bitcoin somente o primeiro que obtiver um número com 16 zeros nas 16 primeiras posições. Então, evidentemente, você precisa executar o SH-256 diversas vezes. Você vai variando aquele terceiro número, o nonce, até obter os 16 zeros. Eu asseguro, pessoal, isso é muito trabalhoso, tanto que uma transação em Bitcoin está levando em média 10 minutos para ser validada e registrada, mesmo havendo dezenas de milhares de mineradores e com capacidade de processamento muito elevada. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, mas se um minerador não utilizar equipamentos muito ajustados para esses cálculos, a mineração não vai compensar, porque o valor eventualmente alcançado não será suficiente sequer para suportar os custos com energia elétrica. Vejam o quanto isso é trabalhoso.
Então vamos lá. Resumidamente, minerar no contexto das criptomoedas, especialmente do Bitcoin, consiste em executar um cálculo milhões de vezes até que se obtenha um valor pré-estabelecido. Um número começado por aqueles 16 zeros. Ah, eu ia me esquecendo. Esse procedimento como um todo é conhecido como POW, Proof of Work. É a prova de que você teve de trabalhar duro para minerar Bitcoin. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo rapidamente. E se puder, deixe um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, pessoal!